Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos para essa aula onde estaremos trabalhando com a parte de Física e Biologia. Meu nome é Hugo, sou do município de Piraquara e vamos estar trabalhando com vocês ali dentro do conceito dessa aula. Eu, juntamente com o professor Jorge, de Biologia, estaremos trabalhando com vocês ali. Tá? Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma aula ao vivo. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui com vocês, participando e juntamente com o professor Hugo, representando Piraquara também. Bom, pessoal, então assim, um recado para vocês ali. Então, se vocês não estiverem conseguindo acessar a plataforma, notifiquem a escola ao qual vocês estão estudando para que vocês consigam ter acesso, então, à plataforma. Então, vamos lá, nossa aula lá. Vamos lá, então, professor Jorge? Vamos lá, então. Gostaria de dar para vocês, primeiro, uma boas-vindas aqui, né? Para que nós possamos falar um pouquinho sobre a questão dos olhos. Mas será que sempre esses olhos foram assim, professor Hugo? Na verdade, não. Vocês vão ver que ao longo do tempo ele foi se modificando. Sim, daí a gente entra no conceito de evolução. O pessoal da segunda série que já está acompanhando as aulas de biologia já sabe um pouquinho que a gente trabalha sempre com a relação entre os organismos. Vamos lá? Então, nossa primeira imagem que nós vamos observar aqui, nós estamos mostrando uma estrutura plana, apenas receptora de luz. E essa estrutura plana receptora de luz foi muito importante para a sobrevivência dos primeiros organismos que apresentavam esse tipo de visão. Tá? E a luz, né, professor, é muito importante dentro desse aspecto da visão, né? Com certeza. Então você acaba trabalhando dentro de toda essa sistemática, onde o conceito da luminosidade, você consegue gerar imagem, isso chega até o teu cérebro e isso vai também como proteção pessoal. Com certeza. Só que nós vamos observar que com o decorrer do tempo, essa estrutura, ela vai tendo uma curvatura. E essa curvatura ela é muito importante para a formação de imagens, como a gente vai conseguir acompanhar mais para frente. O primeiro organismo, professor Hugo, que trabalhou com sensibilidade à luz, que nós temos notícia, é esse organismo maravilhoso aqui, que é o Glena. Tá? Então ela conseguia perceber claro e conseguia perceber escuro. Isso é importante na sobrevivência, né, professor? Com certeza. Então até para você ter o nível de radiação, por exemplo, do Sol, você consegue se livrar um pouco dela, se você vai para um sistema que tem um pouco de menos luminosidade. E também de radiação, né, professor Jorge? E é muito importante lembrar dessa questão da radiação. Justamente por quê? Porque a euglena ela é tanto heterótrofo quanto autótrofo. Ela se alimenta tanto a partir de outros organismos, como ela também vai fazer fotossíntese. E ela usa essa estrutura fotossensível para isso. Tá? Prosseguindo, nós temos uma proteína-chave dentro dessa questão de divisão, que é a opsina ou rodopsina. São essas duas proteínas chaves aí que surgiram há 700 milhões de anos. Olha, professor Hugo, quanto tempo que nós já temos a questão da visão. Aí vem um detalhe, né, pessoal? Para você ver que a evolução ela acontece, demora um período de tempo. Não é da noite para o dia, então demora um período relativamente amplo. Tá? E, inclusive, olha que bacana, em alguns organismos ela produz a fototaxia, que é a sensibilidade à luz, e a gente sempre discute se é uma origem comum, teve uma origem só, ou foi uma origem convergente. Nos animais, nós vamos ter mais ou menos esse modelinho aqui se formando. Primeiro, eu tenho a formação de um epitélio, de uma estrutura sensível à luz. Depois, começa a curvatura, que é muito importante, como o professor Hugo mencionou agora há pouco, para a visão, que a gente vai ver mais para frente também. Depois, o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos ter a presença de um fluido. Tem algum fluido no olho humano, professor Hugo, que seja capaz de fazer isso? Com certeza. Então você vai ter a ideia, por exemplo, do humor aquoso, que ele acaba dando suporte. E olha uma coisa super importante que acaba aparecendo ao longo do tempo da evolução, o cristalino. Isso aqui vai dar suporte para que você consiga concentrar o feixe luminoso. E aí então você tem uma imagem de qualidade. E, inclusive, a gente vai ver, professor Hugo, que essa lente ela teve origem de células epiteliais, tá? Que vai surgir aqui, ó. Tá? Então, a lente ela surge a partir de células epiteliais. Notem, pessoal, nós temos aqui também a presença do nervo óptico. Agora, toda essa sensibilidade à luz já é encaminhada para o sistema nervoso central. E nós vamos poder observar também, que o professor Hugo já vai pegar aqui para a gente, esse modelinho didático bem simples de construir. Vamos observar lá? Tá? Então, olha só que lindo. Ele está mostrando aqui, como que eu fiz isso daqui? Eu peguei uma caixa de papelão, lá, sapato que estava lá jogado, a caixa, e eu coloco aqui um buraco, simplesmente com um papel de seda, representando organismos que têm essa visão com células mais planas, e conforme eu vou evoluindo, eu consigo ter uma visibilidade, uma curvatura maior. E a gente vê na parte interna, tá, que esse tamanho desses buracos ali, que seriam essas entradas aqui do Sol, eles vão diminuindo até nós chegarmos no olho que nós já conhecemos, né, professor?
Com certeza. E até o pessoal já está participando, professor Jorge. Então temos ali estudantes de Telêmaco Borba, temos estudantes do Colégio Labenha Lins, então aqui dos colégios de Curitiba. Então um grande abraço para todos e sejam muito bem-vindos para participar de nossas aulas. Inclusive, até comentar aqui que a Caueli Basílio, inclusive ela não colocou aqui a turma, ela gostaria que tivesse aula sempre assim, que são muito legais. Tá? Então vamos prosseguindo. Então, alguns animais que vão ter estruturas mais simples são as planárias, elas vivem ainda hoje em dia. Tá? Elas vão apresentar ocelos, e esses ocelos eles vão ser responsáveis apenas por captar se tem luz ou não nesse ambiente. Tá? E nós temos alguns mais complexos, olha só, aqui a gente consegue ver uma curvatura, então o olho já é mais curvado, e notem que a região aberta ali, ela diminui. Tá? Então ali vai passar menos, talvez a quantidade de luz também interfira também na formação da imagem, né, professor Hugo? Isso aí, então você vai ter o quê? Quando você reduz, basicamente, o conceito que você vai ter do fluxo luminoso, você aumenta a qualidade visual. E isso, desde a época de ouro, lá dos árabes, então a gente tem a ciência evoluindo, que já conseguiu pela primeira vez que isso acontece. Sim, então, é bem interessante essa questão da curvatura para a gente poder observar a evolução dos olhos aí. Tá? Então, aqui eu trago um resumo para vocês de como que aconteceu essa evolução dos olhos. Então, nós temos uma estrutura plana, que só consegue perceber a presença de claro e escuro. Temos depois uma estrutura um pouquinho mais arredondada dentro dos plateumintos, que a gente já viu na aula, tá? Que vai provar para a gente a direção da luz, então melhora um pouquinho a acuidade visual. Surge a córnea, depois da córnea o preenchimento com o humor aquoso, que o professor Hugo já mencionou agora há pouco, e também a presença da lente, que é uma adaptação das células epiteliais, e a íris e a pupila. Só que ainda não consigo entender, professor, a importância da íris e da pupila para a nossa visão. E já temos um detalhe que logo na sequência a gente vai dar uma olhada nisso aí. Então temos mais pessoas participando também. Temos a Geisiane, do Colégio Márcia Vaz Tostes, de Abreu, de São Jorge do Havaí. Seja muito bem-vinda. Temos ali, então, o Lucas Gabriel, do Colégio Estadual Carlos Gomes, em Ubiratã. Muito obrigado, parabenizando pela aula excelente que estamos tendo ali. E aí vem a pergunta aos professores da vida araucária. É verdade que nós enxergamos com o cérebro? Na verdade, você tem a captação da luminosidade pelo olho, e isso é convertido em pulso elétrico e, detalhe, enxergamos de ponta cabeça. O nosso cérebro desinverte esse sistema ali. Então, temos ali uma ramificação que avança do olho até o cérebro, aonde vai fazer que o nosso cérebro, de fato, acabe enxergando. Uhum. E, inclusive, tem aqui até uma pergunta assim, do Jean Vicente. Ele coloca, professores, vocês vão falar sobre doenças visuais? Sim, pessoal, nós vamos falar sobre algumas doenças daqui a pouquinho. Então, vamos prosseguindo aqui. Vamos para o nosso primeiro quiz para testar o que a gente já conseguiu aprender hoje. Tá, então, vamos lá. Os olhos são estruturas complexas que por muitos anos não conseguimos explicar evolutivamente. Para tanto, estima-se que a proteína precursora da visão tenha surgido há 700 milhões de anos, em um grupo chamado de placozoa, entre porífera e quinidária. Então, a gente já trabalhou porífera e quinidária durante as aulas esse ano. O nome da proteína é, vamos às alternativas, pessoal. A, opsina, B, piscina ou C, hidroxina. Tá? Então, professor, a gente tem mais algumas contribuições aí, enquanto o pessoal vai pensando na resposta? Olha, temos ali o pessoal, o Victor, do Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio. Então, está participando também conosco, professor Jorge. Tem o Jean Vicente. Professores, vocês vão falar sobre doenças visuais? Então, a mesma pergunta, né? Então, vamos sim. Logo na sequência, né? A Liliane, do Colégio Ari João Drex, em Nova Londrina. Seja muito bem-vinda para a nossa aula. Então, sou do Cianorte, estudo no Centro Estadual de Educação Profissional, mas não, ela acabou contribuindo com o seu nome, então vamos lá então para participar, né? Ao nosso Paraná, sejam todos muito bem-vindos ali para a nossa aula, né? Então, nós já finalizamos com o tempo de respostas, vamos analisar aqui os acertos. Aqui, olha só, 53% dos nossos estudantes marcaram a opção correta, que é opsina, tá? Então, a opsina foi essa estrutura bem importante aí, que deu origem a todas as formas de olhos que nós temos hoje em dia. Tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o olho humano.
Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui dentro do conceito da física, o que a física consegue contribuir. Daqui a pouquinho a gente vai compreender um pouco melhor até a ideia que temos aqui da coloração dos olhos. Professor Jorge, avance mais um pouquinho aqui. Então temos aqui ó, o formato do olho que você vai ter na órbita craniana, inclusive o olho já é colocado mais para dentro ali justamente para você ter uma proteção maior. E na próxima imagem aqui, ó, vamos ver a estrutura do fundo do olho, onde você vai ter essa ramificação, onde essa ramificação faz a conexão então entre o olho e o cérebro humano, certo? E notem aqui, pessoal, que nós temos várias estruturas musculares também envolvidas, tá? Porque se nós tivéssemos essas estruturas, o nosso olho ficaria praticamente solto, né? Inclusive, até vou mandar um abraço aqui, que foi a Isabela do Colégio Iedo Nespolo, lá de Piraquara. Oi. Ela contribuiu aqui com a gente, mandando um abraço, tá? E também vamos falar sobre daltonismo, como o Borba Cauã também mandou, tá? Então vamos lá, professor. Vamos avançar então? Então assim, pessoal, aqui a ideia do olho humano que temos aqui, a gente consegue estar trabalhando com as estruturas, como o professor Jorge já havia mencionado. Temos aqui a córnea, que é um fator de proteção, que temos aqui, o cristalino, onde você vai ter uma lente, e a pupila, que é onde você vai ter um regulador de luminosidade, certo? Nessa ideia, então vou trazer o contexto do cristalino para vocês aqui, ó, onde você tem a estrutura de uma lente. Então, ela vai fazer o quê? Ela concentra o feixe luminoso e ela joga na retina, onde você consegue ter uma concentração visual e aí você consegue ter uma definição da sua imagem, certo? Então, toda essa estrutura que passa aqui com uma ideia do humor vítreo, por exemplo, ele é como se fosse assim uma água cristalizada, por onde você tem o fluxo luminoso, que ele passa por ele e chega até a retina, onde você tem essa concentração e pelo nervo óptico avança até o cérebro, convertendo então feixe luminoso em pulso elétrico, avançando então, né, professor Jorge? Sim, sim, e uma coisa bem importante que a gente consegue fazer uma comparação é a questão do olho do Nautilus, que nós olhamos agora há pouco. O olho do Nautilus, ele não apresenta estrutura de proteção, então ele fica apenas uma cavidade aberta, onde pode entrar alguns micro-organismos e causar doenças no indivíduo, tá? Então, vamos lá prosseguindo, professor? Vamos lá para a próxima imagem, então? Então aqui, um quiz para vocês ali, pessoal. Vamos lá, então. O olho humano é um sistema amplo e complexo, porém, um fluxo luminoso pode ser agressivo. Uma intensidade muito ampla de luminosidade pode danificar a retina e, para isso, existe um regulador natural de luminosidade. Essa parte do olho humano é chamada, vamos então às nossas opções. Letra A, íris. Letra B, cristalino. Ou letra C, pupila. Um tempinho para vocês pensarem ali. E vamos lá então, professor Jorge, ver a contribuição dos nossos estudantes. Então, eu estou aguardando aqui a sair as respostas. Consegue verificar aí, professor? Ah, sim, claro, com certeza. Então vamos lá. Tem o Eduardo Felipe, que está perguntando ali se a visão humana sempre foi colorida. Um tempinho que a gente já chega nessa parte aí, ok? Então ali, ó, o pessoal então está interagindo bastante. Um grande abraço para vocês. Curitiba, Londrina, Cascavel, um grande abraço a todos. Piraquara também, minha saudosa cidade, estão participando. O pessoal do litoral também está participando, fazendo as contribuições ali. Então, vamos analisar ali uma pergunta que veio aqui. Quer dizer que antigamente o povo não olhava cores? Então, temos evolução gradativa ao longo do tempo, mas temos ali todo o processo de 700 milhões de anos que isso aconteceu, né, professor Jorge? Sim, esse processo foi bem longo, tá? Inclusive algumas espécies ainda não conseguem enxergar cores, mas têm visões bem mais profundas do que as nossas, por exemplo. Então, nós temos aqui já a resposta ao nosso quiz, então vamos analisar lá. Professor Hugo, o pessoal, 58% respondeu pupila. Eles acertaram? Muito bem, pessoal, é isso mesmo. Quando você acaba trabalhando com a ideia da pupila, então você vai ter essa parte mais central do seu olho, que ela vai estar regulando a luminosidade. Abrindo, se você está num local mais escuro, e fechando, se você está num local um pouco mais claro. E aí você tem a ideia, por exemplo, de quando você está num ambiente ensolarado e você entra muito rápido assim na sua casa. Então você percebe assim que o teu olho dá aquele delay de uns 2 a 3 segundos, onde você não consegue estar enxergando direito. É justamente para que você consiga estar adequando a pupila, então, ao sistema de uma baixa luminosidade, comparando com o ambiente quando você está que é ensolarado. Sim, sim, tem alguns organismos que têm outras formas de adaptação para estar trabalhando com a questão de ambiente com sol e ambiente pouco iluminado. Tá? Por exemplo, os felinos, eles vão apresentar estruturas que vão ser sensíveis à luz e eles vão refletir essa luz para gerar uma melhor imagem. Professor Jorge, mandaram uma pergunta aqui, ó. O Pedro Borges de Maringá, como funciona a visão noturna? O que acontece? Quando você está num sistema de baixa luminosidade, eu mexo com a parte da astronomia, então eu me adequo muito a isso.
Quanto mais tempo você fica exposto a um ambiente escuro, mais sua pupila se dilata. Até para que você consiga observar o céu noturno com uma clareza muito maior de detalhes, então a sua pupila vai dilatando gradativamente ao longo do tempo. Fica a dica para vocês aí. Isso a gente consegue verificar bem na espécie humana, só que, por exemplo, os felinos eles já têm essa outra adaptação, que é a capacidade de refletir a pouca luminosidade que tem no ambiente. Tá? É bem interessante trabalhar isso. Então, vamos lá, professor? Vamos? Bom, sim, pessoal, temos também, nem todos os olhos são perfeitos, então existem alguns defeitos. Então, assim, dentro dessa caracterização, a forma de você estar concentrando o feixe luminoso pode ser que ele acabe trabalhando de maneira ali não tão exata. Então, professor Jorge, passa aqui para mim, por gentileza. Então, temos aqui ó, a visão quando você tem um sistema que ele é perfeito, onde passa o fluxo luminoso, chegando então ali onde se faz uma adequação do ponto focal. Entretanto, a visão nossa ela é mais perfeita quando somos pequenos, recém-nascidos. Mas conforme você vai tendo a evolução, pode ser que algum distúrbio venha a acontecer. Professor Jorge, passa lá então. Ó, temos o primeiro contexto que é miopia. Então, assim, a miopia, o que você vai ter ali? É a dificuldade de você estar vendo. Mas, professor Jorge, dificuldade de estarmos vendo o quê? A miopia. Então, dificuldade de observar longas distâncias, né, pessoal? Eu, por exemplo, se eu tirar o óculos aqui agora, eu praticamente não vou enxergar além de 15, 20 centímetros distante de mim. É horrível isso. Bom, então vamos lá. Olha o conceito que temos aqui, pessoal, dentro dessa ideia da miopia. Então, o olho, o feixe luminoso, ele se concentra antes, ele não fecha na retina. Como que a gente consegue corrigir? Tem lentes que você faz esse suporte. Professor Jorge, passa lá então. Ó, você tem aqui esse sistema de lente corretiva, onde ele consegue avançar até o fundo do olho. E aí você tem, com exatidão, um sistema que você acaba concentrando esse conceito. Esse tipo de lente, ela é chamada de divergente, que ela vai ajudar, então, na questão para que você consiga enxergar com uma maior qualidade. Nossa, bem interessante até comentar que eu não sabia nem o tipo de lente que eu estou usando, mas agora já sei que estou usando uma lente divergente. Então, vamos lá? Vamos lá para a próxima tela, então? Então, aqui, ó, agora temos ali o conceito da hipermetropia. Na hipermetropia, pessoal, diferente da miopia, que é a dificuldade de você estar vendo a longa distância, na hipermetropia é a dificuldade de você estar vendo próximo. Então, olha aqui o sistema do olho que temos aqui como referência. Professor Jorge, passa ali. Então, assim, ó, dessa vez, o feixe luminoso ele vai se concentrar mais para o final. O que você tem que fazer? Você tem que concentrar. Nesse conceito, passa novamente aí, professor Jorge. Então, temos aqui ó, uma lente onde ela acaba tendo ali o conceito da parte central um pouco mais grossa, vamos dizer assim, mais espessa, onde ela consegue estar concentrando ali com uma maior exatidão. E aí você tem o conceito de estar vendo com uma clareza um pouco maior. Sim, sim. Então, é bem interessante, pessoal. Até perguntaram aqui de novo sobre a questão de lente convergente e divergente. Então, para míopes, no caso, seria a lente divergente. Por isso que até que eu fiz o comentário há pouco, que eu descobri agora que eu uso lente divergente e a lente convergente seria para hipermetropia, né, professor? Exato. A lente convergente serve para quê? Para que você consiga estar convergindo isso para um ponto mais próximo, no caso ali, na retina, ok? Vamos à próxima tela, então? Astigmatismo, professor Jorge, então assim fica uma coisa assim que pega bem para o senhor também, né? Sim. Avança aqui nas imagens que temos. Aqui temos uma pessoa que tem um conceito de uma visão normal e aqui com astigmatismo. O senhor tem, né, astigmatismo? Tenho tanto astigmatismo quanto a miopia. Então, praticamente, eu tenho 6 graus de miopia, se não me engano, 4 de astigmatismo. Então, praticamente, sou ceguinho sem os óculos, professor. Olha um detalhe, pessoal, para a gente estar trabalhando com isso dentro do ponto focal, você vai ter 1 sobre, basicamente, o nível do grau que você tem. O professor Jorge acabou de relatar ali que na miopia ele tem grau 6, então você vai fazer divisão 1 sobre 6, isso vai dar 0,16666, ou seja, 16 centímetros que ele consegue estar vendo com exatidão. Acima disso já complica a visão dele, certo? Tá, então, pessoal, eu tenho também essa questão da problemática do astigmatismo que prejudica ainda mais essa distância de visão. Então, se eu tento, por exemplo, fazer uma atividade no computador, é bem difícil por conta disso. E uma coisa até interessante que comentar aqui, algumas intensidades luminosas, elas também influenciam na visão, né, professor? Sim, com certeza. Então, você tem esses aspectos também. E olha, professor, temos muitas pessoas participando. Nossos queridos estudantes estão aqui
prestigiando nossas aulas, né? Então, olha ali, ó, será possível que na pré-história o homem enxergava de ponta cabeça? Na verdade, você tem o procedimento que o nosso próprio olho e o nosso cérebro ele já foi evoluindo com o passar do tempo. Não temos registros exatos com isso, mas eu acredito que você já tinha uma visão assim padronizada como temos hoje. Talvez não com tanta qualidade, certo? Então, mais uma pergunta aqui, ó. O Luiz Roberto, de Ribeirão Claro, é verdade que os animais não enxergam cores? E aí, professor Jorge, é verdade isso? Então, pessoal, alguns animais realmente não vão enxergar cores, tá? Por exemplo, o pessoal fala muito que o cachorro não enxerga cores, mas os cães eles têm uma visão bem diferenciada da gente com referência às cores. Eles enxergam bem o azul e o amarelo, principalmente. Você pode verificar isso quando você trocar a cor do pote do seu animalzinho, do seu pet. É bem legal fazer esse teste, porque você vai ver que algumas cores ele não vai conseguir enxergar para poder encontrar o alimento. Isso é verdade. Temos mais participações aqui. Então, ó, Vitória Dias está falando uma ótima aula. Manda um salve para o interior do Paraná, Colégio Estadual São Judas Tadeu, de Quinta do Sol. Um grande abraço a vocês aí dessa região, do nosso querido e saudoso estado do Paraná. O Vinícius Eurich mandou ali. Eu tenho uma pergunta. Os cegos sonham? O que o senhor me diz, professor Jorge? Se os cegos sonham? Pessoal, eu sou míope e nos meus sonhos eu enxergo muito bem. Então, acredito que deve ter alguma possibilidade. Por exemplo, as pessoas que já nasceram com a deficiência visual, possivelmente não vão ter essa adequação. Mas quem perdeu a visão durante a vida, possivelmente deve ter algum sonho, sim. E outra coisa bem interessante, professor, sobre as coisas que eu lembrei agora, sobre as cores de sonhos. Geralmente, quando você passa dos 30 a 35 anos, os seus sonhos acabam ficando sem cor. Tá? Isso remete a uma característica primitiva dentro dos grupos dos hominídeos. Bom, mas vamos lá, temos mais participações aqui. Ó. Então, ali, a Melissa da Silva de Ávila, é verdade que os gatos enxergam à noite? O professor Jorge já acabou relatando isso, né? Então tem uma visão noturna bem avançada ali. Gustavo Conceição, você pode mandar um salve para o Tarcísio, do Colégio Estadual Avelino Antônio Vieira, de Curitiba? Claro, um grande abraço para vocês. E ele está relatando o professor que tem miopia. Sim, sim. Outra coisa também até que é bem interessante mencionar, com referência a tipos de visão, se a gente observar os animais carnívoros, o pessoal sempre pergunta, sempre tem os olhos para a parte da frente do corpo. Por quê? Porque eles precisam visualizar a sua presa. Diferente dos herbívoros, que têm os olhos lateralizados, ou seja, eles têm uma visão periférica melhor. Então, a evolução também trabalhou de maneira distinta dentro desse aspecto aí. Ok, vamos lá então, professor Jorge, dando sequência aqui. O daltonismo. Pessoal, o daltonismo é um distúrbio que interfere na percepção das cores. Então, coloca a próxima imagem aí, professor Jorge. O daltonismo, pessoal, então acontece assim, um fato de você estar embaralhando as cores. Então, assim, isso aqui é um teste que trouxemos ali, que está no material didático de vocês, e isso apresenta, assim, uma certa simetria, para que você acabe verificando, assim, a qualidade da sua visão, vamos dizer assim. Mas, assim, não se assuste caso você não veja os valores numéricos que aqui estão apresentados. Pode ser que a imagem fique um pouco distante de vocês também, mas se vocês sentem um desconforto, alguma coisa em relação às cores, é importante que vocês procurem o oftalmologista, certo? Então, assim, uma pessoa responsável pela área acaba tendo um conceito muito melhor no sistema da visibilidade e até da sua visão. Inclusive, foi a partir de um desses testes que me levou a ir buscar auxílio no oftalmologista para descobrir que eu tinha miopia e astigmatismo. Olha que interessante, né? Então, professor Jorge, coloca o resultado aqui, então, para a gente. Vamos lá. O pessoal aqui, o primeiro é o número 12, temos aqui o número 2, 42 ali do ladinho do professor Jorge, aqui temos o 74 e temos também o 6. E participem aí dizendo como que vocês conseguiram visualizar isso aí. Vamos então para a próxima tela? Então, até fazer um comentário aqui, professor, que colocaram daltonismo. Como será que as pessoas já nascem assim? Já vamos explicar a origem do daltonismo. Isso aí, vamos lá então. Pessoal, mais um quiz. Olha o que ele fala ali, ó. Dores de cabeça intensas, com uma visão turva e o formato ocular conforme a imagem. Podemos definir que estamos falando do quê? Letra A, miopia. Letra B, hipermetropia. E letra C, astigmatismo. Pessoal, um tempo para vocês pensarem. E professor Jorge, como é que está a participação dos nossos estudantes? Então, professor, tem um monte de pessoal aqui pedindo para mandar um abraço. Queria mandar um abraço para todo o pessoal de Rio Branco do Sul, que mencionou aqui também, né? E também, eu analisando essa pergunta aqui, já que eu já tenho dois desses defeitos visuais, eu já consigo analisar e saber a resposta, que daqui a pouquinho vocês já vão estar sabendo também, professor. E olha aqui, professor Jorge, a Juliana Trevisani,
Ela pergunta ali, daltonismo tem cura? Pessoal, daltonismo, ele é uma doença relacionada aos cromossomos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, por enquanto, ainda não temos cura para o daltonismo. Existem pesquisas sendo realizadas para poder utilizar lentes que possam fazer essa correção. Tá? Então, é bem complexo ainda essa questão. Ó, professor Jorge, uma pergunta que chegou aqui que é para o senhor. Ó. Olá, sou Maria Eduarda de Santa Fé. Como o professor disse que carnívoros têm os olhos para frente, por que os tubarões têm olhos laterais? Muito bem colocado. Por que os tubarões têm olhos laterais? Os tubarões, eles são organismos mais primitivos. Tá? Então, eles ainda estavam dentro desse processo evolutivo. Os tubarões, inclusive, têm um outro órgão sensorial. Vocês já notaram que o tubarão ele tem a boca mais na parte de baixo do corpo? Porque ele tem uma estrutura chamada ampolas de Lorenzini, que capta a energia, a eletricidade proveniente das suas presas. Então, ele consegue encontrar arraias embaixo de bolsões de areia, por exemplo. Então, nós já temos o resultado aqui, professor, do nosso quiz. Vamos lá então, professor. Então, vamos ao resultado. 54% dos estudantes respondeu astigmatismo. Está correto? Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Então, você tem essa caracterização. Para quem tem astigmatismo e fica algum tempo sem os óculos, vai causar um grande desconforto. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Um exercício para vocês aí, queridos estudantes. Ó, observe as imagens a seguir e marque a alternativa correta. Percebam que aqui tudo está trabalhando dentro do contexto que vimos aqui ao longo da nossa aula. Olha onde está tendo a concentração do fluxo luminoso, certo? E aonde ele está encontrando com exatidão. Vamos avançar para a próxima tela, então, para as opções. Então, o que acontece ali? A questão número 1 se referia ao olho normal, 2, olho com miopia, e o 3, olho com hipermetropia. Na letra B, temos ali olho com hipermetropia, o segundo, olho normal, terceiro, olho com miopia. Na letra C, olho com miopia, depois com hipermetropia e por último o olho normal. Na letra D, o olho com miopia, depois o olho normal e por último o olho com hipermetropia. E na letra E, o olho normal, depois o olho com hipermetropia e o olho com miopia. Então um tempinho para vocês pensarem aí. Para poder analisar um pouco esse exercício, que é um pouquinho mais complexo, né? Podemos dar uma olhadinha na imagem novamente lá, professor? Ah, com certeza. Só pode voltar aí, professor. Tá, vamos dar mais uma olhadinha nessa imagem aqui, para verificar o item 1, 2 e 3, para ajudar vocês a responderem as questões. Olá, pessoal. E mais uma vez a participação dos nossos estudantes, né? Então temos ali a Jennifer Emanuela, que está participando ali pelo Colégio Estadual do Campo Colônia Malhada. Então ela pergunta ali, a cor dos olhos interfere na sensibilidade? Mas daqui a pouco respondemos isso aqui. Temos mais participação. Melissa Hasen, do Colégio Frentino. É verdade que existem óculos que ajudam os daltônicos a ver como os outros? Eles realmente ajudam? Então, assim, nessa ideia desses óculos que você tem, ele dá um conceito de uma sensibilidade um pouco maior, mas não que você tenha uma visão como uma pessoa que não tenha daltonismo, tá? Ainda está em pesquisa, né? Sim. Ana Souza, Batista, e os óculos para daltônicos realmente funcionam? Então, é a mesma pergunta, na verdade, né? Então, e ela ali do Colégio Estadual Presidente Kennedy de Ponta Grossa. Um grande abraço, então, a nossa saudosa Ponta Grossa. Vamos lá, então, professor Jorge, mais participações? Então? Sim. Só teve mais uma pergunta aqui, perguntando se existe cura para miopia. Existe até cirurgias que nós podemos estar fazendo, tá? Que é muito importante. Vamos responder essa pergunta aqui, professor? Vamos, claro, com certeza. Então, vamos lá. Olha o conceito das imagens que temos ali, pessoal. Volta ali um pouquinho, professor Jorge. Olha o conceito. A visão ali, ela está fechando o fluxo luminoso depois do olho. Poxa vida, então, o que temos ali? Será que é miopia ou será que é hipermetropia? O que o senhor acha? Eu não prefiro não arriscar, professor. Então vamos lá então, pessoal. O segundo temos aqui que é a ideia da nossa visão normal. E temos aqui, no caso, a pessoa que está fechando um pouco antes o olho. Então temos ali a ideia da concepção. Avança ali, professor. Então, avança novamente. Temos ali o conceito aqui, ó. O primeiro olho ali refere-se então à hipermetropia. Depois temos o olho normal e daí temos o olho com miopia. Dando sequência, meus queridos, então vamos lá dar uma olhada na ideia da vergência do olho. Olha que bacana aqui, pessoal. Temos ali o conceito que até o professor Jorge acabou participando, onde temos aqui sobre o foco, que vai ser o quê? O espaço visual que ele acaba observando, que seria o correspondente a 16 centímetros. Então, vamos para a próxima tela. Ó, você sabia que quando você tem a característica do olho, então você tem um regulador, onde você tem a pupila. Entretanto, você tem um sistema ali que você consegue estar verificando os conceitos. Quando você tem uma lente que ela se projeta para o infinito, você tem uma visão ali que está perfeita. Quando ela tem algum tipo de distúrbio,
Aí você vai ter que o oftalmologista, ele acaba caracterizando esse conceito e jogando, então, essa estruturação que você vai ter do olho como grau. Quando o grau é negativo, você vai ter que a pessoa tem miopia. Quando o grau é positivo, então tem hipermetropia. Sim, então foi justamente dessa forma que eu acabei descobrindo no oftalmo mesmo, pessoal, que é muito importante ter a opinião médica. Tá? Não são somente testes caseiros que vão estar definindo isso. É importante, anualmente, você estar investigando no oftalmo. Vamos então à próxima ali, professor? Então aqui você vai ter a concentração do feixe luminoso. Percebam que quando você vai abrir um pouquinho o conceito ali, você vai divergir, a lente é definida como divergente, onde vai auxiliar que você consiga ter ideia do ponto focal, ok? Então vamos à próxima tela. E aqui você vai ter a ideia do ponto remoto do míope, que daí você vai ter aquela ideia do 1 sobre o grau que você vai estar observando, ok? Assim é feito o teste. Daí vai ser a distância máxima, por exemplo, que eu vou enxergar, que no caso deu 16 centímetros, né, professor? Isso aí. Vamos então à nossa próxima tela? Então, pessoal, o pessoal perguntou bastante aqui sobre a questão do daltonismo, tá? O daltonismo ele é uma doença de origem genética que ela é ligada ao sexo. Tá? Então, estou trazendo um pouquinho do conceito lá que a gente vai ver lá na terceira série para a gente já poder se adequar, tá? Então, vamos só lembrar da questão de cariótipo que nós vimos lá na primeira série, onde nós temos células autossômicas e nós vamos ter também as sexuais, as de origem sexuais. Então, X de origem feminina e o Y masculina. O daltonismo, ele vai estar ligado ao X, tá? Vai ser ligado ao sexo X. Então, a mulher ela pode ser portadora e pode desenvolver daltonismo se ela for duplo recessivo, tá? Vamos observar aqui que quando eu tenho X desão, eu tenho letra maiúscula, então é dominante, tá? Então, vamos lembrar já para o terceiro ano, para a terceira série, que letra maiúscula domina sobre letra minúscula. No homem, notem que o homem só tem um X. Então, se ele tiver um dominante, ele vai ter visão normal, e se ele tiver um recessivo, ou seja, Dzinho minúsculo, ele vai ser daltônico. Tá? Por isso mesmo, professor, é predominante em homens a questão do daltonismo. Isso é verdade. Então, assim, professor, se a gente for estar trabalhando nessa ideia, então, se meu pai é daltônico, eu tenho a possibilidade de ser? Se seu pai é daltônico, você tem a possibilidade de ter, notem que vai estar ligado ao X. Se você é homem, possivelmente você recebeu o Y do pai e não o X. Então, para você ser daltônico, você teria que ser, no caso, teria que ser uma menina e os dois ser Dzinho ali. Beleza? Então, mas não é somente relacionado ao X ou ao Y. Lembram, pessoal, da opsina, aquela proteína que vai dar origem à questão dos olhos, a sensibilidade à luz? Ela está aqui de novo. Descobertas recentes demonstram que essa opsina ela é produzida por 3 genes. Nós temos lá em ciência de proteínas que uma proteína ela é produzida a partir de um pedaço do DNA, que vai ser o gene. Tá? E olha só que legal. Cada gene vai definir um tipo de daltonismo. Tá? Então, se eu estou trabalhando o gene OPN1-LW, esse daí ele vai ser dificuldade de vermelho e amarelo. O gene OPN1-SW, dificuldade do verde e violeta, e o OPN1-MW, do amarelo e do verde. Aí nós vamos ter o conceito de deuteranopia, palavrinhas um pouquinho difíceis, tá, professor? Sim. Tritanopia e protanopia, que o pessoal comentou bastante aqui. Tá? Bom, professor, então temos mais algumas interações ali. A Ana Clara, sou Ana Clara do Colégio Estadual José de Anchieta, de Borrasópolis. Estou com dúvida em relação à radiação dos aparelhos eletrônicos. Eles podem causar miopia e hipermetropia? Olha, você vai ter influência, que isso pode causar alterando. Mas dependendo do conceito do aparelho eletrônico, a intensidade que você tem ali, ele pode causar outros distúrbios. Dependendo da intensidade que você vai ter da frequência, isso pode ocasionar até câncer. Então, muito cuidado. Então, assim, micro-ondas, por exemplo, não é interessante você estar próximo, colado no micro-ondas, quando está estourando pipoca. Fique a 1,5 metro de distância, é uma situação mais segura para você e aí evita qualquer tipo de problema. Tá? E outra coisa bem legal que eu acabei lembrando com a hora da minha infância, é quando eu passava o dia inteiro jogando videogame, minha mãe, sai desse videogame, senão você vai ficar míope. Tem um pouquinho de fundo nisso, né, professor? Com certeza. Vamos lá então. O pessoal então está participando, pedindo para a gente mandar um salve para o Colégio Hugo Simas. Então, um grande abraço a vocês ali. O colégio, pessoal, estudantes do Colégio Dom Manuel, então de Santa Terezinha de Itaipu. Então, olha que pergunta ali.
A ptose palpebral atrapalha a visão? Como que é o nome? Eu não entendi, professor. Ptose. Pitose? Não, nunca tinha estudado esse termo também. Esse conceito eu acho que envolve a parte da pálpebra, né? Onde você vai ter o fato de abrindo, fechando o olho. Também. Tem esse conceito, né? Para estarmos trabalhando. Então, assim, ó, temos ali o Rani Cardoso de Queiroz, então, do colégio, né? Cardoso de Queiroz, então está mandando um abraço para a gente ali. Temos também o Leonardo, que está aparecendo, infelizmente ele não deixou o colégio nem a cidade, mas um grande abraço a todos ali. Vamos à sequência então, professor Jorge? Vamos lá então. A miopia, pessoal, será que a miopia também é relacionada à hereditariedade? Sim, galera. A miopia, ela pode ser de 3 formas que a gente vai ver aqui, tá? Ela vai ser pode ser autossômica dominante, ou seja, vai depender de um gene dominante, de um alelo dominante. Geralmente, ela tem desenvolvimento na infância tardia, no final da sua infância. Tá? Já a autossômica recessiva, que é um pouquinho mais difícil de acontecer, é quando tem graus de consanguinidade, tá? Ou seja, relacionamento dentro da própria família ali, primos, por exemplo. E ela também pode ser poligênica. Professor, o que é poligênese? Olha só que nome lindo. Poli, vários genes, são vários alelos, genes envolvidos ali. Como nós vamos ver aqui também, a questão da cor de olhos, né, professor, que perguntaram? Sim, tá? com certeza. Antigamente, a gente achava que os olhos, a coloração deles era definida apenas por um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Que determinava o olho claro e o olho escuro. Mas como nós sabemos, professor, existem várias tonalidades de olhos. Então, não é somente isso, né, professor? Com certeza. Então, assim, a estruturação genética funciona e é adequada para isso? Sim, mas não é só isso. O professor Jorge vai trazer mais alguns detalhes ali extremamente inovadores. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar agora? Vamos trabalhar com herança poligênica. O que é herança poligênica? Eu tenho uma variedade aqui de características. Eu tenho desde o olho mais claro, com menos quantidade de proteína para dar a coloração, até olhos mais escuros. E nós vamos trabalhar com herança quantitativa. Vamos ver o que é isso? Tá? Notem que aqui eu tenho uma curva, que o pessoal da matemática também manja muito disso, mas o que nós vamos ter? Nós vamos ter genes recessivos, alelos recessivos e alelos dominantes. Então, quanto mais dominantes eu tiver dentro da minha estrutura, maior vai ser a taxa de coloração desse olho. É como se cada alelo dominante fosse um pigmentozinho que eu colocasse ali no olho. Tá? E sobre esse gráfico, ele está mostrando uma curva de média. Tá? Então, a média da população vai ter uma característica intermediária, que não vai ser nem o olho claro, nem o olho totalmente escuro. Olha o que eu acho bacana desse contexto ali. Então você vai ter que o olho castanho, por exemplo, é um olho mais normal de você ter, do que um olho extremamente azul ou um olho extremamente escuro. Realmente, isso é bem interessante, a gente consegue explicar muita coisa aí dentro da nossa população. Vamos a um quiz. Daltonismo é uma doença genética que se caracteriza pela dificuldade de diferenciar algumas cores. Sabendo-se que é um problema que está ligado ao cromossomo X, marque a alternativa correta. A. Os homens são menos acometidos pela doença por apresentarem apenas um cromossomo X. B. Apenas mulheres daltônicas ou portadoras podem ter filha daltônica. Vamos lá, pessoal. Tá? Então, temos algumas mensagens aí, professor? Ah, com certeza, professor. Temos a Abilaine, de Curitiba, do Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto. Queria saber como que acontece a catarata. Catarata é uma questão bem importante, que é relacionada à perda de visão, né? Que agora me fugiu um pouco do conceito, tá? Que eu estava mais preparado para a questão genética. Então vamos lá, pessoal. A ideia da catarata que você acaba tendo, então assim, é uma camada de proteína que acaba se formando por detrás do cristalino. Então assim, por detrás da córnea, aliás, entre a córnea e o cristalino. Então você forma aquela camada que dificulta, bloqueia a passagem da visão. Tem como fazer isso? Tem. Então tem como você estar trabalhando ali com a ideia de fazer a remoção. Nas próximas aulas de física tem uma que é bem específica para isso, mas tem como você remover, mas aí é por meio cirúrgico. E inclusive nós já temos aqui a resposta já do nosso quiz, e o pessoal aqui, ele já terminou de responder, vamos ver. Acho que acabou não carregando aqui. Tá? Então, quem assinalou aqui, pessoal, a alternativa B, apenas mulheres daltônicas ou portadoras podem ter filhas daltônicas, acertou, beleza? Tá? E vamos lá ao nosso último exercício. Algumas literaturas apontam que a cor de olhos é a herança monogênica, seguindo a primeira lei de Mendel, ou seja, só por 2 alelos, azão e azim. Nesse aspecto, considera-se que o olho escuro, azão, dominante sobre o olho claro ou azul, azim. Mas como explicar o olho verde? Qual das heranças abaixo explica de forma adequada a variedade da cor de olhos na espécie humana?
Tá? Alternativa A, herança quantitativa ou poligênica. B, herança mendeliana. C, herança restrita ao sexo. D, herança ligada ao sexo. Ou E, epistasia. Tá? Então, é um conceito bem interessante a gente estar trabalhando, que a gente, inclusive, já conversou agora há pouco e demonstramos aquela curva de frequência de olhos, de cor de olhos ali. Professor, temos uma pergunta aqui, ó. O Cauã Henrique, do Colégio Nilo Brandão, no Cajuru, aqui em Curitiba. Os olhos podem mudar de cor com o tempo? Então, existe uma coisa chamada, se não me engano, heterocromia, que pode ter, por exemplo, 2 olhos da mesma cor. E eles podem mudar de acordo com a quantidade de melanina que é adicionada nesse olho aí. Por isso que tem crianças que nascem com os olhos azuis e vão escurecendo os olhos no decorrer do tempo, porque vai sendo produzida essa melanina aí. Então, vamos dar a resposta antes de finalizar aqui, professor, que é alternativa A, herança quantitativa ou poligênica. Mais uma pergunta, professor. A Fernanda, de Pitanga, a mosca possui olhos compostos, ela enxerga várias imagens ao mesmo tempo? Sim, professor, a mosca ela tem esses olhos compostos, ela consegue enxergar essas várias imagens assim. Tá? Então, ela tem uma visão periférica muito adequada, muito boa nessa estrutura. Animais dos invertebrados, os insetos têm essa característica de apresentarem olhos complexos. Moscas, abelhas. Tá? Já se eu pegar, por exemplo, uma aranha, já vai ter um olho simples, mas vai ter vários olhos. Bom, pessoal, temos aqui diversas perguntas no chat, infelizmente o nosso tempo está acabando, então eu gostaria de mandar um abraço a toda a equipe que está aqui participando, ao professor Jorge, que carinhosamente aceitou o convite para estar participando, aos técnicos, vocês estudantes, que se não fosse por vocês não estaríamos aqui, ao pessoal do Colégio Mário Braga e Edo, que eu represento em Piraquara, um grande abraço a todos. E eu também gostaria de deixar um abraço para todo o pessoal de Piraquara, tá? Que eu já trabalhei em várias escolas lá e no momento estou trabalhando no Colégio Gilbertinho ali no Bela Vista, também deixar um abraço para o pessoal de lá, para os meus queridos estudantes que também estão acompanhando, e deixar um abraço para o pessoal do Paraná todo aí, um abraço virtual e Wakanda Forever para vocês. Um grande abraço a todos, então, pessoal, e nos vemos numa próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.